ter enquanto, enfim, dentro do nosso projeto com o Brasil e com a América Latina e outros países que passaram por momentos históricos próximos dos nossos e que se calhar poderão passar outra vez, por causa do Brasil e por aí fora. Né? Pronto, isso tudo são realmente mais-valias. Tudo mais que possa acontecer. É também interessante que a Simone saiba que temos alunas de pós-graduação brasileiras a fazer teses que cruzam temas onde estão, por exemplo, representadas escritoras brasileiras, que é o caso da Renata, que depois ela poderá falar um pouco sobre isso. Há mil modos de provar. Quando me perguntavam a propósito do protocolo, justifique que há colaboração, não precisa arrancar os cabelos. Neste caso, não é preciso inventar nada, não é? A colaboração existe e ela é real e tem dado frutos, que continua a dar mais frutos, é o que a gente espera. Portanto, Simone, muito obrigada por estares aqui. Tá, muito obrigada também. É verdade, tudo isso, quer dizer, a Gabriela é uma parceira de trabalho e amiga já de muitos anos, né? Desde Fazendo Gênero, que você foi lá, e a gente se conheceu e desde então tem mantido essa relação que tem sido realmente muito rica, né? De muitas trocas. E eu fico muito feliz de poder sempre, quando venho aqui, poder estar aqui com vocês e acompanhar esse trabalho que tem tanta proximidade, né, com o que a gente faz lá. E, de fato, me senti privilegiada de vir nesse momento, um momento que no Brasil quase ninguém mais está conseguindo nada. A gente ainda conseguiu fazer esse projeto que permitiu algumas viagens, mais no sentido de consolidar justamente essas parcerias internacionais que a gente tem, né? Eu digo a gente, porque são vários professores que estão envolvidos nesse projeto, desse projeto específico, que é um portal de língua e literatura que a gente está construindo lá na UFSC. Então, me senti privilegiada de vir e me senti assim, com um presente que foi as Noites Brancas ainda. Peguei aqui a Noite Branca de Braga e fiquei feliz. É tudo muito rápido, essa minha vinda dessa vez é muito rápida, mas estou muito contente de estar aqui e espero, como a Ana Gabriela falou, também que a gente possa continuar fazendo muitas coisas a partir dessa reedição do intercâmbio, né, do acordo internacional entre as nossas universidades, mas também dessas outras formas que a gente vem trabalhando, né, com Fazendo Gênero, com publicações, com tudo. Como a Ana Gabriela falou, eu tenho me dirigido mais para esse tema da resistência por razões bastante óbvias. Acho que no Brasil, nesse momento, trabalhar inclusive com essa memória recente das ditaduras é alguma coisa urgente, que todo dia a gente acorda se sentindo ameaçado por esse clima, por esses acontecimentos todos que nos levam a ter que rever essa história para poder lidar com ela na sua nova forma, né? E eu estive agora em Lisboa, por exemplo, no Museu do Aljube, estive no Tarrafal há poucos meses também, e realmente o que a gente encontra é terrivelmente ameaçador e próximo, né? Então, acho que essa memória é importante. O que eu preparei para falar hoje, alguma coisa eu sabia que eu ia falar com um grupo pequeno, então é uma coisa mais informal realmente, mas eu pensei em trabalhar os pressupostos feministas de um pensamento de resistência, né? Não é exatamente ainda o que vai ser a pesquisa. A pesquisa vai ser analisar a ficção de mulheres nas literaturas africanas, brasileira e portuguesa, autoras selecionadas, claro, para pensar o tema da resistência ao salazarismo e à ditadura militar, né? Mas ainda não é isso que eu trago aqui, quer dizer, o que eu trago aqui são os pressupostos, é o início dessa conversa, quer dizer, é pensar o potencial de resistência que o feminismo tem, né? É mais isso. Então vamos começar, né? Na verdade, eu pensei num trecho da Ana Arendt, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, um trecho do Homens em Tempos Sombrios, em que ela diz: se a função do âmbito público é iluminar os assuntos dos homens, proporcionando um espaço de aparições onde podem mostrar, por atos e palavras, pelo melhor e pelo pior, quem são e o que podem fazer, as sombras chegam quando essa luz se extingue por fossos de credibilidade e governos invisíveis, pelo discurso que não revela o que é,
mas o varre para sob o tapete, com exortações morais ou não, que sob o pretexto de sustentar antigas verdades, degradam toda a verdade a uma trivialidade sem sentido. E eu achei assim que isso tinha tudo a ver com o momento que a gente está vivendo no Brasil e em muitas partes do mundo, infelizmente. E esses tempos sombrios, então, a partir daqui é que eu começo a pensar sobre o potencial de contribuição que o feminismo pode dar às resistências, às ditaduras e a esses esforços de credibilidade, né? Então, vou tentar explicar um pouco disso no começo. Na pesquisa que desenvolvi até agora, tenho buscado... Eu vou ler, tá? Vocês não se importam? Porque eu me perco menos. Tenho buscado compreender os sentidos da formulação de um pensamento, ou seria melhor dizer, de pensamentos, no plural, feministas, a partir da produção ficcional e dos depoimentos de escritoras africanas. Isso é o que eu vinha fazendo até então. Essa discussão que tem rendido algumas reflexões em torno dos sentidos do conceito de feminismo, a partir da experiência de mulheres africanas, representada pela escrita de autoria feminina, encontra-se nesse momento atravessada por uma preocupação mais urgente e que, no entanto, dialoga perfeitamente com o que já foi desenvolvido até aqui. Trata-se da preocupação com a questão da resistência, tal como ela se nos afigura no momento presente. Com efeito, a palavra resistência exerce, no momento atual, um protagonismo urgente que nos move a buscar compreensões do passado para responder às demandas de um presente que nos assombra e desafia. Refiro-me ao momento histórico que vivemos hoje no Brasil e em vastas regiões do mundo. Compreender os desmandos da história recente parece ser um modo lúcido de buscar respostas para um presente que não nos aponta um futuro. O Brasil tem um enorme passado pela frente, disse acertadamente o escritor Milor Fernandes, e sua frase, mais atual do que nunca, ecoa nas preocupações deste meu trabalho. O que me move a buscar os próximos passos dessa investigação, sem esquecer as preocupações com as experiências das mulheres e tampouco com a sustentação teórica dos estudos feministas decoloniais, é o desejo de olhar para trás, um pouco para trás, e buscar entender como chegamos aqui. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo, afirmou Walter Benjamin em sua sexta tese sobre o conceito de história. É dessa reminiscência que desejo me apropriar, num salto de tigre em direção ao passado, também do Benjamin, a expressão, a fim de enfrentar e indagar nosso momento de perigo. Por isso, eu pretendo examinar como um conjunto de escritoras africanas, brasileiras e portuguesas respondeu com sua ficção aos momentos de extremo perigo enfrentados em suas conjunturas históricas. O salazarismo português em sua face mais perversa, ou seja, o colonialismo praticado na África desde os anos 30 até a independência dos países africanos em meados dos anos 70, e a ditadura brasileira, maiormente em seus anos de chumbo nas décadas de 1960 e 70. Nesses textos, encontramos aquilo que busco definir como escritas de resistência de autoria feminina, ou seja, a construção de estratégias estéticas e políticas de resistência aos períodos de extrema violência por parte do Estado, violência essa que transborda para além dos atos institucionais, configurando sociedades violentas e autoritárias, onde o imperativo da resistência se faz ainda mais urgente por parte das mulheres, que se veem instadas a responder a formas cruzadas de violência, tais como a repressão política, o patriarcalismo, as tiranias sobre o corpo, a vigilância sobre a sexualidade, enfim, as violências sobrepostas e multiplicadas. A ideia de resistência tem sido o mote do nosso tempo e lugar. Mas o que significa resistir? Quando é preciso resistir? Em que momentos da história o gatilho dos contextos regressivos e das forças reacionárias é acionado e quais são seus desdobramentos? Qual o imperativo desses momentos históricos? Recordo aqui a obra fundamental do escritor nigeriano Chinua Achebe, de 1958, Things Fall Apart, que foi traduzido no Brasil como O Mundo se Despedaça. A lembrança desse título me vem à mente por razões muito claras para mim e para todos aqueles que compartilham o momento histórico vivido no Brasil, pois quem de nós imaginaria, há menos de uma década, que nosso mundo se despedaçaria? Que as coisas todas desmoronariam tão rapidamente e quase tão completamente. Entretanto, quando vimos o golpe que tirou Dilma Rousseff do poder, nos preparamos para o pior. E o pior veio de muitas maneiras.
no assassinato de Marielle Franco, na morte brutal e cotidiana de tantas mulheres cis e transgênero, de tantas travestis pelo Brasil afora, nos riscos que ameaçam a sobrevivência dos povos indígenas, nos atentados racistas diários praticados sobre negras e negros desse país, nos desastres ambientais que destroem cidades e populações inteiras, como em Mariana e Brumadinho, tragédias anunciadas e sem fim previsto, como o recente incêndio da Amazônia, e a força, porque as grandes empresas não vão parar, senão a força, e a força, por enquanto, está ao lado delas. Na prisão e perseguição de pessoas justas, como Lula, como Jean Willis, nos atentados contra ativistas, professores, artistas. Por tudo isso e muito mais, eu repito, quem imaginou alguns anos atrás que a casa cairia quase completamente. E insisto no quase porque é disso que quero falar. De sobreviver, de resistir, apesar de todo este filme de horror em que nos colocaram à força como protagonistas a contragosto. Sobreviver e resistir são agora o nosso papel, a nossa dívida com a história e com o futuro. E o que fazer quando tudo desmorona? Acredito que é possível tecermos algumas reflexões sobre a resistência do feminismo e da luta pelo respeito a todas as formas de diversidade, racial, étnica, sexual, etc. E por isso vou tentar aqui pontuar algumas questões que fazem parte do nosso aprendizado dos últimos anos e que não podemos esquecer, ao contrário, precisamos reavivar e reinventar. Portanto, na perspectiva do questionamento do presente e a partir do ponto de vista das revoluções por vir, gostaria de propor uma reflexão sobre a potência de transformação que o feminismo representa, particularmente em escritas de resistência realizadas por mulheres. Ao discutir a crise do sujeito moderno, que em séculos anteriores se acreditava uno, único, centrado e senhor de sua consciência, Stuart Hall aponta 5 movimentos fundamentais que promovem o descentramento desse sujeito moldado pelo pensamento moderno. Desses 5 deslocamentos, 4 teriam sido operados, segundo Hall, por 4 pensadores decisivos: Marx, Freud, Saussure e Foucault. A sociedade, o inconsciente, a linguagem, o poder. Instâncias nas quais a suposta estabilidade do sujeito se vê confrontada com sua incerteza, sua fugacidade e instabilidade. Um mundo, como disse Marx, onde tudo que é sólido desmancha no ar. O 5º deslocamento não teria sido promovido por um pai pensador, mas por um movimento e por uma teoria. Uma teoria construída a partir de um movimento político, ou seja, o feminismo. Sim, é a partir do feminismo que nos vimos expulsos definitivamente da casa patriarcal, esse lugar onde reinou sozinho por séculos o sujeito moderno, racional, masculino, heterossexual, branco, ocidental. E se não estamos mais dentro desta casa patriarcal, é bem possível que nunca mais voltemos. Porque o lar, como nos ensinam Karen Kaplan e Inder Pavlou, tem sido muitas vezes um lugar marcado pelo sexismo e pelo racismo, um lugar que precisa ser retrabalhado politicamente, coletivamente. É nesse sentido que autoras como Diana Bryden propõem uma teorização política e poética desse conceito móvel, instável e itinerante que é o lar, conceito disperso, avariado, diverso em nossos trabalhos atuais, como afirma o escritor Salman Rushdie. A poetisa ganesa Abena Buzia assim resume o impasse criado entre o sujeito e seu lugar de origem. Nós podemos ir a qualquer lugar, menos para casa. Essa perda do lar, se por um lado é marcada pela angústia das incertezas ao abandonar os referenciais seguros em termos de crenças e pertencimentos, por outro aponta para a possibilidade de reinvenção de seus significados emocionais, afetivos e políticos. E já que abandonamos a casa patriarcal e nos lançamos à rua, o mundo é agora nossa casa. Em Borderlands, La Fronteira, Glória Anzaldúa escreve: sou uma tartaruga onde quer que eu vá, carrego o lar nas minhas costas. A casa nas costas simboliza vidas em constante deslocamento. Deslocando o motivo da viagem para o campo das possibilidades políticas, Rose Braidotti encontra no conceito de nomadismo a síntese para o que considera a tarefa do feminismo contemporâneo. Para a teórica italiana, ser nômade, muito mais do que uma vida em viagem, significa uma subjetividade em permanente movimento de contestação. É a subversão do conjunto de convenções que define o estado nômade, não o ato literal de viajar. Isso é a Rose Braidotti que diz.
Se a casa, em seu sentido material e simbólico, se perde em grande parte no presente povoado pela ideia do trânsito, da viagem, da fronteira, do deslocamento, há, entretanto, uma dimensão irredutível da materialidade do sujeito que se desloca com ele, que lhe pertence e em lhe pertencendo o define e constitui. Estou me referindo ao corpo. Poucos temas têm ocupado tão decisivamente o centro da cena contemporânea como o corpo, pleno de significados para interpretar as demandas e as experiências do sujeito gendrado, racializado, localizado em suas múltiplas inscrições identitárias. Esse corpo, que podemos a princípio perceber como lugar de confluência de muitos discursos, tem sido identificado e descrito de formas diversas. Dentre os muitos paradigmas desconstruídos pelo feminismo, aqueles associados à experiência da corporalidade, resultando nas dicotomias norteadoras do nosso conhecimento, tais como os pares mente-corpo, espírito-matéria, etc., onde se presume como certa a superioridade do primeiro termo sobre o segundo, deixa eu só pegar o início dessa frase. Dentre os muitos paradigmas então, desconstruídos pelo feminismo, né, tais como esses, eu não perdi o início da frase. Aqueles associados à experiência da corporalidade abriram caminho para que se repensassem os outros binarismos que seguiam a mesma estrita lógica de poder. Desse modo, o feminismo cumpriu e vem cumprindo importante papel na desconstrução de um mundo até bem pouco tempo decalcado sobre rígidas hierarquias que sedimentavam de um lado a superioridade do eixo onde se localizavam os princípios mente, espírito, alma, masculino, branco, ocidental, e do outro, corpo, matéria, sexo, feminino, não branco, não ocidental. Rompida a casa, o eixo, o centro, da casa se foi à rua e da rua ao mundo. O privado é político. Com essa legenda, o feminismo dos anos 60 e 70 virou do avesso o senso comum que até então decretava que aquilo que acontecia na intimidade e no silêncio ali deviam permanecer. Em nome dessa privacidade, todos os segredos das famílias permaneciam ocultos, esposas sofriam em silêncio agressões e abandono, filhos e filhas reprimiam sua sexualidade e tudo era vivido em segredo. Quase tudo era proibido. O feminismo propôs o rompimento definitivo dessa parede que ocultava o privado do público. Bradou nos anos 70 que quem ama não mata e que lavar a honra conjugal com sangue não era direito do marido. Pelo contrário, era uma barbárie cometida diariamente contra as mulheres. A casa, cujos parentes foram e ainda estão pouco a pouco se rompendo, foi tradicionalmente, como sabemos, um espaço feminino. Portanto, segundo a mesma hierarquia que pautava as desigualdades de gênero nos demais espaços da sociedade patriarcal, a dimensão íntima e privada da existência, a vida doméstica que acontecia entre quatro paredes, era considerada a menos importante, a menos nobre parte da vida, aquela que se revestia de considerável invisibilidade e que não carecia de investimentos de qualquer ordem. O rompimento com essa divisão tradicional entre público e privado trouxe também a consequência de fazer valer para o mundo público aquilo que não tinha valor algum para a ordem pública, política, econômica, jurídica. Abriu-se, portanto, uma fenda nessa ordem e dela emergiram novos sujeitos, até então considerados irrelevantes. Captando o espírito desse momento, Caetano Veloso disse numa canção, já há algum tempo: enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. É, portanto, a perspectiva dos subalternos, essa mesma perspectiva que hoje embasa grande parte dos estudos pós-coloniais e decoloniais, que se abre a partir do momento que as feministas declaram que o pessoal é político. Agrada-me pensar o feminismo, segundo a proposição de Elizabeth Gross, como uma prática teórica, uma prática que implica escrever, ler, ensinar, aprender, avaliar e muitos outros rituais e procedimentos. Assim também como uma teoria prática, ou seja, uma ferramenta ou tática que cumpre uma função muito importante no assalto subversivo e com frequência perigoso a um lugar particular do funcionamento das relações de poder patriarcais, a saber, a esfera do conhecimento. É interessante acompanharmos na história da literatura produzida por mulheres como a escrita tem funcionado como ferramenta de resistência. É na linguagem que se escreve o desejo de transformação social e se desenha a utopia de uma outra ordem.
Em Como Domar uma Língua Selvagem, a ticana Glória Anzaldúa nos apresenta um confundente depoimento sobre a violência linguística e o desafio daquelas e daqueles que têm de transformar suas vidas em atos cotidianos de resistência, contra a força da imposição colonialista, contra o silêncio e o apagamento. Vejamos como, a partir de uma situação alegórica, a escritora reagindo à dor no consultório do dentista, ela constrói uma metáfora da sua existência, permanentemente em luta contra a cultura anglo-americana, que em cada gesto cotidiano pretende domesticar sua língua, sua cor, sua sexualidade, seu corpo, sua voz. Aqui é uma citação da Glória Anzaldúa, então. Nós vamos ter que controlar sua língua, o dentista disse, arrancando todo o metal da minha boca. Os pedacinhos prateados estatelam e tilintam na cuspideira. Minha boca é uma veta madre. O dentista está limpando minhas raízes. Eu sinto uma baforada de mau cheiro quando arquejo. Eu não posso tampar este dente agora, você ainda está drenando, ele diz. Nós vamos ter que fazer alguma coisa com a sua língua. Eu escutei a elevação raivosa na sua voz. Minha língua retém-se, empurrando para fora os tufos de algodão, repelindo as brocas, as longas agulhas finas. Eu nunca tinha visto nada tão forte ou tão resistente, ele diz. E eu penso, como você doma uma língua selvagem, adestra para ficar quieta? Como você a refreia e põe sela? Como você faz ela se submeter? Quem disse que privar um povo de sua língua é menos violento do que guerrear? Eu me lembro de ser pega falando espanhol no recreio, o que era motivo para 3 bolos no meio da mão com uma régua afiada. Eu me lembro de ser mandada para o canto da sala de aula por responder, entre aspas, à professora de inglês, quando tudo que eu estava tentando fazer era ensinar a ela como pronunciar meu nome. Se você quer ser americana, speak American. Se você não gosta disso, volte para o México, que é o seu lugar. I want you to speak English. Para encontrar bom trabalho, tem que saber falar em inglês bien. O que vale toda a sua educação se você fala inglês com um accent? O que vale toda a sua educação se você fala inglês com um accent, diria minha mãe, mortificada porque eu falava inglês como uma mexicana. Na Pan American University, eu e todos os estudantes ticanos fomos obrigados a pegar 2 disciplinas de prática oral de língua. O propósito delas, livrar-nos dos nossos sotaques. Ataques à forma de expressão de alguém com o intento de censurar são violações à primeira emenda. Elanglo, com cara de inocente, isso aqui é, Elanglo, com cara de inocente, nos arrancou a língua. Línguas selvagens não podem ser domadas, elas podem apenas ser decepadas. Fim de citação. E sobre língua, violência e silenciamento, cabe lembrar a narrativa em tom provocativamente paródico em que Lélia Gonzalez, uma intelectual negra brasileira, nos idos anos 1980, sintetizava o modus operandi da intelectualidade brasileira, que em seus discursos costuma silenciar as desigualdades persistentes que existem entre brancos e negros em nossa sociedade, silenciando desse modo a própria história brasileira e o quanto essa história de racismo continua a nos moldar e nos assombrar. Confortavelmente assentada em falácias de mérito e direito, essa intelectualidade acaba por silenciar, em última instância, o próprio sujeito negro, muitas vezes sob a aparência de boas e cordiais intenções de diálogo. Citação da Lélia Gonzalez agora. Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era pra gente também. Negócio de livros sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com toda a consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo um discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que estava cheia de gente que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisas para o crioléu da plateia, que nem repararam que se apertasse um pouco, até que dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram e a gente não podia bagunçar com essa de chega para cá, chega para lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta.
Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava armada a Kizomba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava para ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente, e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesma. Se estavam ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa pra gente, da gente. Teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado o microfone para falar contra os brancos. E a festa acabou em briga. Agora, aqui para nós, quem teve a culpa? Aquela neguinha atrevida, ora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes, agora está queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também quem manda não saber se comportar. Não é à toa que eles vivem dizendo que preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Fim de citação. Usando o recurso da ironia, expressando-se em bom português, como ela mesma se referia ao seu registro de fala escrita, Lélia Gonzalez nos faz recordar da provocação de Gayatri Spivak quando nos diz que o subalterno não pode falar. Ao indagar em seu cérebro ensaio se pode o subalterno falar, Spivak dedica especial atenção à figura da mulher subalterna, que mesmo no seio das teorias que escrutinam a cultura na perspectiva dos oprimidos, corre permanente risco de continuar tão muda como sempre esteve. Defendendo a articulação do sujeito do feminismo ao sujeito pós-colonial, a autora propõe o questionamento da inquestionável mudez da mulher subalterna, mesmo no projeto anti-imperialista dos estudos subalternos. Assim ela entende como sendo tarefa da intelectual pós-colonial buscar aprender a falar ao, em vez de ouvir ou falar em nome do, sujeito historicamente emudecido da mulher subalterna. Desaprendendo nessa interação o privilégio feminino. E no Brasil, como sabemos, a subalternidade tem cor definida, é negra e descendente de escravos. Antecipando as preocupações de Spivak, que publicou seu ensaio em 1985, Lélia Gonzalez escreveu sua ironia como um manifesto diante da violência praticada por intelectuais brancos à custa do silenciamento dos intelectuais negros. Não por acaso seu texto, tal como de Glória Zaldúa, fala de uma mulher negra cuja língua não se deixa domar. A escritora moçambicana Paulina Chiziane também nos fala de conflito e resistência quando indagada sobre sua relação com a língua portuguesa, aprendida tardiamente no processo de escolarização que em tudo divergia das tradições e práticas culturais que até a adolescência vivenciou em sua casa materna. Citação da Paulina Chiziane agora. A minha relação é de conflito. Não há dúvida que eu aprendi a ler e a escrever em português, socializei-me com a literatura de língua portuguesa. Mas existem alguns aspectos culturais que a língua portuguesa não tem capacidade para cobrir. Para além de que, sendo uma língua de dominação, a língua portuguesa é também uma língua de segregação. Quando escrevo e vou pegando das palavras, de vez em quando fico chocada. Os curandeiros são o centro do saber africano. Mas o que é um curandeiro na língua portuguesa? Vai ver no dicionário e a explicação que vai achar é redutora e simplista e serve simplesmente para colocar o curandeiro de lado. Para eles é um indivíduo que deve ser banido e eliminado. Os dicionários da língua portuguesa são livros da cultura do branco. Portanto, o curandeiro é considerado charlatão. O meu dicionário da Porto Editora é de 2002, não sei se melhoraram. Se você procura a palavra palhota, que é aquela casinha feita de palha e palmeira, encontra habitação rústica característica da raça negra. Mas por que isso? Hoje é reconhecido que aquele tipo de construção é a mais ecológica. É fresca, quando faz calor arrefece, quando está frio aquece. Como aliar a pobreza a uma raça? Encontro vários aspectos de supremacia de uma cultura sobre a outra. As palavras do dicionário são alguns. Também a artista, escritora e performer Grada Quilomba, portuguesa afrodescendente, radicada há alguns anos em Berlim, costuma realizar em seus textos e performances um trabalho concreto de resistência contra o racismo e o patriarcado. Segundo ela, Portugal continua a alimentar-se de um passado romântico, sem o associar com a culpa, vergonha, genocídio, exclusão, marginalização, exploração e desumanização. Segundo suas palavras, ainda não passamos da negação. O racismo tem a ver com um processo psicológico que passa de negação à culpa, de culpa à vergonha,
de vergonha a reconhecimento e de reconhecimento a reparação. Quando estou em Portugal, sinto que estamos completamente na negação. Seu depoimento nos leva a entender um pouco mais sobre as contiguidades existentes entre o racismo de nossos colonizadores e o nosso próprio racismo, como país ex-colonizado e herdeiro dos desdobramentos históricos do colonialismo português. Deste tenso quadro de pesadas heranças, nossa principal ferida, sem sombra de dúvida, é o racismo. Sobre vivenciar o racismo cotidianamente, o trabalho de Grada Quilomba tece profunda reflexão. Como exemplo do debate que suas performances suscitam, quero nos trazer a leitura da segunda parte de um texto seu intitulado Plantation Memories. Como esclarecimento preliminar para a melhor compreensão do trabalho, convém dizer, pois é, isso eu podia ter trazido, né? Não sei se vocês... Algumas pessoas viram, não? Lisboa, a exposição dela. Ah, então pronto. Como esclarecimento preliminar... Ela é menos conhecida lá no Brasil, claro. Como esclarecimento preliminar... Se bem que agora ela já é mais conhecida. Agora ela bombou na vida. Como esclarecimento preliminar para a melhor compreensão do trabalho, convém dizer que Grada Quilomba é artista transnacional. Escreve em inglês, alemão e português sobre a experiência de ser uma mulher afrodescendente na Europa. O título dado a esta performance, Plantation Memories, nos remete à memória da escravidão através do contexto das plantations como lugar emblemático, locus mítico do sofrimento inefável dos escravizados nas grandes propriedades rurais do sul dos Estados Unidos. E, por consequência, também nos faz lembrar dos rastros dessa mesma memória, das lutas por direitos e do enfrentamento de violências quase indizíveis. De forma eloquente, Grada Quilomba nos faz sentir a condição de exílio vivenciada na pele pelos afrodescendentes. De onde você é? Eis a pergunta que persegue e assombra seus dias, seu corpo, seu cabelo, seus mais corriqueiros movimentos. Andar de ônibus, caminhar na rua, ir ao supermercado. De onde você é? Estrangeiro em seu país e em qualquer parte, porque seu corpo anuncia, diante do olhar do público branco que a interpela, o seu não pertencimento. Eu estou sendo perguntada, antes de tudo, porque estou categorizada como uma raça que não pertence. Isso foi uma citação. Corpo nu, diante do olhar voyeurista e da fantasia colonial do europeu. Esperam de mim que eu provoque prazer. Sou despida impacientemente, pergunta após pergunta. O público branco despe-me à procura daquele paraíso. Fim de citação. O corpo de mulher negra, lugar de desejo, fantasia de prazer primitivo e selvagem. Ser exótica e exalar mistério e sexo, este parece ser o papel ainda a cumprir. Paródia, ironia, testemunho, protesto, denúncia. Essas são algumas das estratégias discursivas escolhidas por essas mulheres, ticana, afro-brasileira, moçambicana, portuguesa, para resistir àquilo que Maria Lugones denominou como o sistema moderno colonial de gênero, ou seja, a centralidade da raça e do gênero nos processos que atualizam constantemente em nossas sociedades afro-ameríndias, latino-americanas, as heranças da escravidão e do modo português de colonizar. As estratégias discursivas assumidas por essas escritoras são, portanto, decisivas. A escrita, como afirmou Donna Haraway, é um jogo mortalmente sério, porque o que está em questão é justamente a possibilidade ou a negação da representação. Por isso, como afirma Haraway, as disputas envolvendo os diversos significados atribuídos à escrita representam uma forma fundamental de luta política contemporânea. A quem se representa e como se representa são questões cruciais para a escrita de resistência. No círculo de Narciso do pensamento colonial a que ainda estamos presos, em maior ou menor medida, não há lugar para o outro, só para a repetição do mesmo. O ego colonial segue sendo a medida única e romper com este círculo significa poder alcançar o direito de se representar, sem ser mero reflexo dos desejos de Narciso e tampouco sem ser o duplo maldito através do qual ele segue se afirmando como único. Todos esses aspectos que referi sinalizam não somente para a atualidade das escritas feministas de resistência, mas para seu caráter de extrema necessidade frente aos riscos sempre recolocados de retrocesso e de perda de territórios. Mais do que necessidade, em última instância, o momento presente aponta para a urgência do feminismo, se considerarmos as profundas desigualdades com que não cessamos de nos deparar e a constante necessidade que temos de criar estratégias de enfrentamento. Se mergulharmos em direção à radicalidade política e epistemológica que é constitutiva do feminismo,
podemos entendê-lo como resposta contundente aos desafios do presente, desde a academia até os movimentos, desde o que afirmam os teóricos sobre a importância do feminismo na produção de conhecimento, até, por exemplo, a Marcha das Vadias, as manifestações de mulheres nos Estados Unidos contra Donald Trump e no Brasil um incrível movimento de mulheres em torno do Ele Não, por exemplo. Tornamos-nos incomodamente visíveis e provocativos, nós todos, as feministas, os queers, os negros, os indígenas, nós, os doces bárbaros. Por isso nos tornamos também ameaça constante aos conservadores e retrógrados de toda espécie, porque conquistamos visibilidade e alguma cidadania, mas ainda precisamos realizar muitas ações e lutar contra o risco de perder tudo que conquistamos, né? É preciso realizar políticas de coalizão, projetos tradutórios com vistas a um cosmopolitismo subalterno, como propõe o Boaventura de Souza Santos, relações de vizinhança que ressignifiquem as redes verticais, essa é uma proposta do Milton Santos, construir poéticas e políticas de memórias que agreguem e representem o eu, os outros. É preciso reinventar o pessoal e o político, valorar e reinventar nossos corpos, nossos lares, assumindo a viagem, o exílio, a errância e o nomadismo como nossa condição. E, acima de tudo, é preciso enunciar nossas identidades em trânsito, em contato, convívio e conflito, através de políticas e poéticas que celebrem o que somos e a potência do que podemos ser. Porque, enfim, como disse Bertolt Brecht, é preciso mudar o mundo e depois será preciso mudar o mundo mudar. É isso. Muito obrigada, Simone. Foi ótimo ter trazido aqui todo esse pensamento e toda essa reflexão e autores, escritores, etc. Vamos discutir, vamos conversar, vamos comentar. O senhor quer explicar um pouco como é que esse texto já entra pelo projeto?